Bom, e a partir de agora uma entrevista aqui em Os Pingos nos Is. Estamos recebendo mais uma vez aqui no programa a professora e procuradora Thamea D'Anelon. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigado sempre pela presença. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Doutora, nós ontem trouxemos aqui ao programa um caso do decreto que foi elaborado pelo governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, em que ele falava da possibilidade de requisição de bens imóveis em caso de uma calamidade pública, como seria então a pandemia da Covid-19, que nesses casos ficaria autorizada a requisição de imóveis, de propriedades particulares. Como a senhora vê um decreto como esse? É constitucional uma ordem dessas, doutora? Veja, os direitos, nossos direitos, né, eles todos estão previstos na Constituição. Mas antes disso é importante deixar bem claro que nenhum direito é absoluto. O próprio direito à vida não é absoluto. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico autoriza que, no caso de uma legítima defesa, nós venhamos a matar alguém, tá? Então, o direito à propriedade também é assegurado na Constituição, mas, da mesma forma, ele pode ser mitigado, ele pode ser diminuído. Então, nós temos a possibilidade da desapropriação, que é feita quando o poder público desapropria o imóvel de alguém, ou seja, retira a propriedade do particular e esse patrimônio passa a integrar o patrimônio do Estado. E temos também um outro exemplo, que é essa requisição. A requisição seria uma tomada temporária, seria um uso, né? Então, de fato, é previsto na Constituição essa possibilidade da requisição pelo poder público. E no ano passado também foi editada uma lei federal que tratava sobre a pandemia, que também trazia essa possibilidade. Agora, para que o poder público, para que o agente público possa utilizar esse, digamos assim, direito do poder público em face do particular, deve ter uma motivação, tem que ter um motivo justo, tem que ter uma legalidade. Então, assim, falando como professora de direito, né, deixando sempre bem claro que eu não falo em nome do Ministério Público, eu falo como professora, não me parece razoável que um decreto estadual do Estado seja justificado a requisição da propriedade particular de alguém por conta da pandemia, né? Não vejo muita razoabilidade nisso. Primeiramente porque o próprio governo federal já repassou valores bilionários aos estados para que, com esse dinheiro, fossem construídos hospitais de campanha, compras de materiais hospitalares, etc. Agora, como seria utilizado, como seria aplicado esse decreto, em quais situações? Então, não vejo sentido em ser, ainda que seja uma repetição do que consta na Constituição, estar num decreto estadual e dizendo respeito à pandemia. José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé? Salve, doutora. Doutora, hoje foi um grande debate, uma confusão por uma urgência pedida aí a um projeto do deputado Vitor Hugo, que é o líder do PSL. E por esse projeto estabelecia algo parecido, né? Mas ele disse que aquela lei sobre a guerra, onde o Estado pode entrar numa empresa e definir que a empresa tem que ajudar ou fazendo fardas para o exército, enfim, comida para acudir, e ele dizendo que nós estamos vivendo numa guerra, né? E que, como tal, é preciso atribuir às empresas exatamente situações diferentes. E aí, no Congresso foi colocado como uma tentativa de golpe, de sustentar um possível golpe, e o projeto foi tirado, né? A senhora pode traçar um paralelo? A senhora acha que é possível traçar esse paralelo? Quer dizer, nós estamos vivendo uma guerra contra a Covid-19 e seria uma legislação similar a uma guerra tradicional, uma guerra decretada? Olha, eu acho que a situação que a gente está vivendo, né, até saindo um pouquinho da minha área jurídica, entrando no contexto social, né, mas também é relacionado com o direito, né, que o direito é feito para servir a sociedade, apaziguar os conflitos da sociedade, estamos numa situação muito semelhante a uma guerra, né, porque por conta da pandemia, a integridade física das pessoas está sendo ameaçada pelo vírus, digamos assim. Temos também essa questão de decretos estaduais, municipais, que estão restringindo a locomoção das pessoas, então a liberdade individual também está sendo ameaçada, se é constitucional ou não é uma outra questão. Então, acredito que sim, a gente pode fazer essa analogia e dizer que estamos numa certa guerra, né, por conta dessa pandemia que está
desestabilizando a sociedade em vários outros aspectos, né? Então, veja, por mais que tenha havido o entendimento do Supremo que caberia aos estados e aos municípios dentro das suas atribuições, eles têm a concorrência competente em gerir essa crise, né, que nós estamos vivendo, é claro que cabe ao governo federal também fazer tentativas para tentar minimizar essa questão. Então, eu confesso que eu não estou muito a par desse projeto de lei, mas é semelhante à requisição que eu estou explicando. Então, há sim essa possibilidade, diante de uma calamidade pública, que o poder público, principalmente o governo federal, venha requisitar, por exemplo, medicamentos, né, numa emergência, quando não tem disponíveis para comprar, pode-se utilizar, sim, a força de trabalho de uma empresa. Isso é possível, sim, ser feito, né? E sempre lembrando que essas requisições, elas devem vir acompanhadas pela justa indenização ao particular. Se for muito, muito urgente, a possibilidade dessa indenização após a utilização do imóvel público ou da força de trabalho particular, da força de trabalho particular. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Boa noite, doutora. Bom, estamos vendo aí a sociedade, né, sofrendo com a crise sanitária, crise econômica, além das restrições, né, de locomoção, claro. A senhora acha que um decreto como esse do governador de Sergipe pode trazer alguma insegurança jurídica à sociedade também? Sim. Eu sou professora, né, tenho vários alunos, nas redes sociais eu utilizo muito para ensinar o direito, então eu recebi, assim, dezenas de mensagens, né, hoje e ontem também, de seguidores, de alunos muito preocupados, e principalmente pessoas do Sergipe. Então, veja, quando é previsto num decreto essa possibilidade de utilização da propriedade privada, dessa requisição, as pessoas, os leigos que não entendem o direito ficam preocupados, sem dúvida, né? Eles já pensam que já está sendo restringida a liberdade de ir e vir das pessoas, né? A própria liberdade de trabalhar, que também o trabalho é um direito do cidadão, que por muitas vezes está sendo violado com alguns decretos municipais e estaduais. Então, a população fica preocupada, né? Então, se depara com uma possibilidade de perder essa propriedade privada, ainda que temporariamente, né? Então, eu penso assim, que os agentes públicos, principalmente os nossos governantes, prefeitos, governadores, todos, eles têm que tomar muita cautela na edição de normas jurídicas, sejam decretos, sejam leis, porque a função do serviço público e desses agentes públicos é dirimir os conflitos, trazer a paz social, acalmar os ânimos das pessoas. Então, de fato, já vivemos uma crise sanitária que originou uma crise econômica. As pessoas estão muito cansadas com essa questão da pandemia, pessoas perdendo o emprego, etc. Então, vem um decreto, ainda que seja dizendo que a Constituição já prevê, isso causa, assim, uma instabilidade social. Então, penso que não é recomendável no momento tão sensível que a gente já está vivendo. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Pois é, doutora, pegando um pouco esse aspecto que a senhora acaba de comentar, né? Algumas dessas agências de checagem, né, que têm aparecido aí como corregedores da verdade, da informação, apareceram no momento que a crítica foi apontada, né? Olha, um decreto aqui mencionando a possibilidade de requisição de propriedade particular. Apareceram dizendo fake news, o próprio governo respondeu dessa maneira, mas isso é fake news. Por que é fake news? Porque nós não requisitamos, ou não estamos dizendo que vamos requisitar. Bem, é porque está na Constituição. Bem, um decreto conciso, né, pequeno, tem, se não me engano, três artigos, quer dizer, tem uma série de considerandas, né, mas tem ali as deliberações que são muito poucas, né? A Constituição é muito vasta. A senhora vê neste decreto o indício da disposição de fazer essa medida, ou a senhora acha que aquela menção ali foi uma mera alegoria do governo de Sergipe? Bem, na Faculdade de Direito eu sempre aprendi que sempre a lei tem a mensagem do legislador, né? Embora o decreto não seja uma lei, não deixa de ser uma ordem legal, né? O decreto é utilizado para regulamentar alguma lei existente, né? Então, os professores sempre falaram, na lei não existem palavras inúteis.
Então, a partir do momento que um governador edita um decreto e coloca dentro do seu decreto essa possibilidade de requisição, me parece que há essa ideia, ainda que eventual, não é? Para que colocar, se já a Constituição já prevê essa possibilidade, para que deixar claro num decreto? E ainda que não houvesse essa possibilidade, essa cogitação em praticar algum ato requisitório da propriedade particular, só de estar inserido neste decreto já causou uma instabilidade social. Como eu falei, eu recebi milhares de perguntas, milhares não, mas centenas de perguntas, as pessoas preocupadas, né? E como não entendem muito da lei, eles sempre procuram os professores de direito para explicar, né? Então, eu vejo que não haveria nenhuma necessidade deixar explícito num decreto que estava regulando o estado de calamidade, né? Porque sempre as pessoas ficam com medo, né? Nós estamos testemunhando muitas prisões que eu reputo completamente inconstitucionais, ilegais. Decretos municipais e decretos estaduais não têm esse condão de determinar que a polícia venha prender as pessoas. Eu tenho muita dificuldade em enxergar um estado de flagrância, de que a pessoa esteja cometendo crimes sanitários, que as pessoas estejam, de fato, querendo disseminar a doença. Então, acho muito difícil justificar essas prisões e esses movimentos de conter a população. Então, a população já está fragilizada e, quando se depara com o decreto, fica assim preocupada. Então, eu não vejo sentido de estar inserido isso num decreto do governo, né, de um estado da federação. Augusto. Também, antes de mais nada, eu queria registrar que a Tamé foi entrevistada no Direto ao Ponto e está com 956 mil visualizações, vai chegar ao 1 milhão hoje ainda, né, Tamé? Mais uma campeã de audiência do programa. Mais uma campeã de audiência, exatamente. Tamé, é o seguinte, o texto que eu escrevi foi qualificado aí de fake news. Eu disse o seguinte, como dizia o Milor, né, a gente fala, olha aqui, vou fazer uma ironia, mas é uma ironia. Tá? Preste atenção e tal, aqui você precisa avisar. Eu falei que ele tomei a liberdade de dizer que ele poderia suspender o direito direito de propriedade, porque ele justamente prevê a possibilidade de suspender o direito de propriedade. E ele alega que ele não mencionou isso no texto, que ele não pôs, posso suspender o direito de propriedade. Ora, ninguém disse também que posso suspender o direito de ir e vir, que é o que está acontecendo em Brasília e acontece em toda a cidade que institui o lockdown, não é isso? Aí eu me pergunto, existe alguma, na legislação brasileira, já está contemplado aí o crime de publicar uma fake news? Em que eles se baseiam? Para isso, que tipo de punição pode haver? Primeiro, eu fico muito feliz, né, que a minha entrevista está com muitas visualizações, agradeço muito o convite, gostei muito de ter participado do programa Direto ao Ponto. Bem, essa questão é aquela coisa, né, Augusto, é muita disseminação de informação inverídica, principalmente na minha área jurídica, né? Então, muitas pessoas falam, isso é fake news, isso é crime, e não existe o crime de fake news. Né? Não está tipificado no Código Penal a prática desse crime, né, de divulgar uma notícia supostamente falsa. O que existe são os chamados crimes contra a honra, eventuais crimes de injúria, calúnia ou difamação. Então, eu recebi também esses posts também falando que era fake news, né? Então, o que eu sugiro, né, para quem está escutando a gente? Primeira coisa é ir na fonte, vai verificar, vamos ver o que está acontecendo. Então, quando eu recebi essa mensagem, eu fui verificar, de fato, tinha esse decreto, que foi editado ano passado e foi reeditado esse ano. E, de fato, o decreto está claro ao dizer que, durante a pandemia, haveria, sim, a possibilidade de requisição de patrimônio particular para uso do poder público, né? Então, o que eu vi, até cheguei a ver também a sua mensagem, o seu tweet nas redes sociais, foi uma divulgação do que constava no decreto e uma crítica, né, natural, todo cidadão tem esse direito. Então, eu não consigo ver a fake news, porque pelo que eu li, quando a imprensa noticiou a existência desse decreto, em nenhuma manifestação, em nenhuma notícia eu vi dizendo que já estavam requisitando a propriedade privada, que o governador do Sergipe já estava requisitando a casa de alguém.
Isso não foi noticiado. O que foi noticiado é que haveria essa possibilidade que constava no decreto. Então, eu não vejo nenhum tipo de informação falsa, propalação de informação falsa, muito menos algum crime contra a honra, né? Fazendo uma análise bem técnica e bem jurídica. Então, é importante isso, que as pessoas, antes de se desesperarem, né, ir na fonte, ver o que está sendo dito, né? Não é porque um falou que é mentira, não é porque um falou que é verdade. É importante que o cidadão vá checar a informação e, caso queira divulgar o que é devido, o que é correto, né? Muito bem, queremos agradecê-la muito, doutora Tamea Danelon, professora, procuradora da República, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado sempre pela presença. Doutora, bom ouvi-la, ótimas as informações, explicações, até uma próxima. Boa noite. Muito obrigada, que agradeço. Boa noite.